és o Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aula número 18. Continuando o nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre a igreja que começou em casas. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: a igreja não era para ser na casa, mas a casa era para ser a igreja. Então eu chamo casa, igreja, igreja, casa. Foi assim no início da igreja. Ela também se reunia nas casas. E eu vejo que ali foi o pontapé inicial para o crescimento, para a expansão do evangelho, com essa facilidade de se reunir em casas. E a partir dali, né, nós vemos dentro da história da igreja, ao longo do tempo, em que começava-se uma igreja numa casa, ali homens e mulheres iam se convertendo até se ter a necessidade de ter um templo ou uma igreja, né? Eu não sei qual nome que você vai dar. E a igreja se reunia, comprava ou ganhava, enfim, era feita uma estrutura que hoje nós temos, não é? Que é a estrutura das nossas igrejas, dos nossos templos, onde nós nos reunimos e nos encontramos para adorar a Deus. Mas, estudando a história da igreja, eu vejo isso, que tudo começou numa casa e foi crescendo, a graça de Deus foi abençoando, e a partir daí se formou-se os templos que nós temos hoje em dia. Eu vejo isso muito claro em Coríntios, quando Paulo fala ali sobre a Santa Ceia, quando ele está admoestando a igreja em Corinto, né? Que eles estavam fazendo tudo errado. Aí Paulo vira e fala assim: ei, por que vocês não fazem isso nas suas casas? Vocês não têm casas para comer? Por que vocês vêm aqui fazerem isso? Que uns comem e outros não têm o que comer. Então, dá-se a ideia que já não era mais numa casa, mas dá-se a ideia que era num templo, numa igreja formada já, num local diferente, né? Não era numa casa particular. Porque senão Paulo não tinha dito: por que vocês não comem na casa de vocês? Ah, pastor, mas eles podiam comer na casa deles e ir para a casa de fulano. Não, não é essa a ideia que passa nesse texto que eu estou dizendo em Coríntios. A ideia que passa é essa mesmo, que eles saíam das casas residenciais e iam para esse local onde eles se reuniam para adorar e louvar ao Senhor. Estou falando da igreja de Corinto, né? E também as 7 igrejas da Ásia, né? Ali se dá a ideia que já não é mais em casas, mas em templos, em locais separados para receber um maior número de pessoas, com uma estrutura melhor para receber essas pessoas e ali partir o pão, não é? Oração, ensino, pregação, não é? Isso também deixa a ideia bem clara sobre João escrevendo as 7 igrejas da Ásia. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos para a aula 18 e nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a questão que a igreja tinha um local físico para adoração a Deus, e esse local físico para adoração a Deus, nós já estudamos que eles se reuniam em templos, no templo, reuniam em sinagogas, e agora nós vemos que eles reuniam-se em casa. É aquilo que eu disse: casa, igreja, igreja, casa. Não é? Então, a igreja de Atos, ao mesmo tempo que ela usava o templo, ela usava casas para manter sua unidade em Cristo. Então, nós vemos Atos 2, 46 e 47, justamente isso, né? Nós já lemos esse texto, mas vamos nele de novo, né? Atos 2 e 46
a última parte diz o seguinte, olha, veja bem, a primeira, né, que eles perseveravam unanimemente todos os dias na oração, no templo, e partindo o pão em casa. Ok? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, eles faziam o partir do pão em casa. E nós vemos aqui, mais uma vez, a unidade. Olha, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja aqui tem os dois sentidos. A igreja de Cristo como corpo, mas a igreja também física como pessoas. Então, iam chegando pessoas, né? Se nós lemos Atos, nós vemos que numa primeira pregação, 3.000 almas, Pedro falando, depois 5.000 almas, e aí? Será que todas elas foram para dentro das suas residências, se trancaram e ficaram lá? Ou eles começaram a entender a doutrina dos apóstolos, a perseverar unânimes, partir o pão com alegria e singeleza de coração? Foi isso que viu, foi isso que transformou pessoas, foi isso que transformou almas. A singeleza que havia no coração de cada pessoa, a alegria, a perseverança e o partir do pão. Não dá para fazer sozinho, né? Vamos pensar bem? Não dá, né, gente? Não dá, tem que fazer junto. Os apóstolos, né, eles usavam as estruturas das casas para ensinarem e anunciarem o evangelho. Atos 5:42 fala isso. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui está falando sobre os apóstolos. Então, veja bem, eles faziam isso todos os dias, usando a estrutura do templo, nós já estudamos, e agora usando as estruturas das casas. Não é? Mas não era hoje na minha casa, amanhã na casa do meu pai, amanhã na casa do meu tio, amanhã na casa do meu pastor, amanhã na casa... Não. A ideia que se passa aqui em Atos 5:42 é que havia esse ensino e o anúncio de Jesus Cristo nas casas, aquelas que estavam prontas a serem abertas. Então, eles ensinavam ali. E aí nós vemos o que aqui? Nós vemos que nas casas, se essas casas haviam pessoas que estavam abertas para ouvir o ensino e ouvir a palavra de Deus, não é? Nós vemos que foi se juntando, então havia uma comunidade. Uma comunidade. Nós vemos que quando Pedro foi preso na prisão, a igreja orava na casa de um certo membro da igreja. Então, a igreja foi toda para essa casa. E ali oravam pela questão de Pedro estar preso. Então, essa ideia. Havia uma troca. Havia, realmente, de casa em casa, quer dizer, havia sempre um grupo, não é? Se reunindo ali. Não na questão da individualidade, mas da coletividade. E veja bem, era uma igreja que, digamos aí, que em 2, 3 anos de formação, a igreja primitiva, ela tinha em torno de 8.000 membros. Ela começou com 120. Mas, se numa primeira pregação de Pedro, 3.000, e numa segunda, 5.000, nós não podemos dizer que todo mundo era de Jerusalém, que todo mundo era daquela cidade. Não, mas nós podemos dizer o seguinte,
que 3.000 e 5.000 é um número considerável, dão 8.000 pessoas. Então, em torno desse número, né, em torno de 3 anos, era o tamanho da igreja, formada em Jerusalém. E você estudando a história da igreja, nós vemos que esses números, né, de convertidos, eles se espalharam, né, por aquela região. Então, aí nós começamos a entender, quando nós começamos a ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, a carta de Tiago, nós vemos o resultado do início da igreja, da unidade, da perseverança na doutrina dos apóstolos, que ao longo do tempo se, né, entre aspas, se identificou com o crescimento e também com a igreja, né, estando em outros locais, em outras cidades. Nós temos que lembrar também que houve uma grande fome em Jerusalém e muitos tiveram que sair de Jerusalém devido à escassez, tiveram que buscar outras oportunidades em outros lugares. Foi uma outra causa também de muitos cristãos saírem e se estabelecerem em outros locais e ali estabelecerem uma igreja de Cristo. E ali começar, né, o que nós chamamos de trabalho, e depois começar a pregar e a ensinar a palavra. Também foi uma outra forma. Então, isso está dentro da história da igreja, não é o assunto aqui, mas apenas né, um toque aqui para nós entendermos. A igreja se reunia em casas para orações. Aí nós vamos ver, nessa passagem de Atos 1, 12, 14, nós vamos ver uma palavra que chama cenáculo. Mas nós já vimos isso quando o Senhor fez a última ceia. Sim, o que é cenáculo? Cenáculo era dentro das casas judaicas, cenáculo, né? Era a palavra utilizada para se referir a uma sala, onde eram feitas as refeições, né? Ou um quarto dentro de uma casa onde era utilizada como aposento, como diz esse texto aí de Atos 1, 12 e 14. Né? Outro detalhe, quando do dia de Pentecostes, né, a igreja estava reunida em uma casa. Né? E nós temos que entender que esse ato da chegada do Espírito Santo, nós temos que ler o capítulo 1 de Atos para nós entendermos que esse capítulo 2 é a continuação, tá, de pelo menos da metade do capítulo 1 de Atos para frente. Então, Atos 2, 1 e 2, que fala que a igreja estava reunida em uma casa, quando do dia de Pentecostes, né, comprova que a igreja utilizava essa estrutura. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som impetuoso, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não é? Então, a descida do Espírito Santo, ela se deu aqui, desta forma, e estavam todos reunidos ali dentro de uma casa. Outra, o apóstolo Paulo, ele cita diversas casas onde havia efetivamente uma igreja estabelecida. Então, assim, Paulo, a princípio, ele passou por muitas casas, né? Casas residenciais. Ele iniciou muitos trabalhos através de pessoas que se converteram e abriram suas portas a porta das suas casas para a pregação do evangelho. Romanos 16, do 3 ao 5, diz o seguinte:
Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, tudo plural. Então, havia mais igrejas, não é? Então, havia outros locais que agradeciam pelo que tinham feito, Priscila e Áquila. Saudai também a igreja que está em sua casa. E aí, saudai a Epêneto, o meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Então, aquela igreja, né, estava na casa de Priscila e de Áquila, né? Então, havia uma igreja estabelecida ali. 1 Coríntios 16 e 19, Colossenses 4 e 15 também dá isso. E eu quero ler o último texto aqui, que está em Filemon, capítulo 1, verso 2. Filemon 1 e verso 2. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja em uma casa não significa que ela deve ser conduzida pelos donos da casa. Não. É como fala aqui, ela se tornou igreja. Aquela casa, naquele momento, ela é uma igreja, com todos os seus deveres, responsabilidades, com todas as suas virtudes, e também com todas as bênçãos de, mesmo sendo uma casa, saberem quem são o corpo de Cristo. E ali se pegava a doutrina dos apóstolos, as orações, o partir do pão. E eles eram unânimes naquela casa igreja, naquela igreja casa. Ok? Então nós temos que separar isso, não é? É lógico que há limitações. Uma casa não é um espaço aberto, ela tem divisões, né? Quarto, cozinha, copa, sala, banheiro, enfim, não é? Então, assim, é por isso que eu digo que você estudando a história da igreja, você vê a evolução de que quando chegava-se a um certo número de pessoas que não se cabia mais numa casa, normalmente, sem nenhum problema, eles se estabeleciam num local aberto. Aberto que eu falo é que não tinha divisões, mas um local aberto que nós começamos a chamar de templo ou igreja, não é? Com uma estrutura mais apropriada para aprender da palavra de Deus, adorá-lo também, né? E outra, o próprio apóstolo Paulo, quando preso em Roma, ele abriu uma igreja na sua casa, na casa em que ele alugou em Roma para viver os seus últimos dias de vida. Ali ele fez uma igreja. Veja bem que interessante, né? Paulo poderia chegar em Roma, alugar uma casa e ficar ali. Não, ele queria contato, ele queria comunidade, ele queria gente, ele queria pessoas com que ele pudesse ensinar, que ele pudesse compartilhar, que ele pudesse orar, que ele pudesse chorar, rir, enfim. Paulo passou, né, esse ensino dizendo, olha, nós não somos únicos. Como igreja, nós somos corpo. E como corpo, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar reunidos. Atos 28. Vamos ler? Atos 28, 30 e 31.
E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não fica claro? Paulo não se isolou. Apesar da sua situação, ele não se isolou. Ele recebia com bom grado, na sua habitação, né, na sua casa, todos quanto vinham vê-lo. E todos esses que vinham vê-lo, né, ele usava desse espaço para pregar o reino de Deus e ensinar da palavra de Deus. Não é? É um grande exemplo que Paulo nos deixa sobre viver em coletividade, em aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Não é? E mesmo numa situação em que ele poderia recuar, poderia estar recluso, ele não quis fazer isso. Ele abriu as portas da casa dele para receber aqueles que chegavam ali, e ali ele ensinava e pregava o evangelho. Então, casa, igreja, igreja, casa, também foi uma estrutura usada no início da história da igreja para nos mostrar que nós não vivemos isoladamente dentro do reino de Deus. Ele não nos chamou para estarmos sozinhos, mas ele nos chamou para que, junto com a comunidade cristã, nós exercermos, né, a pregação do evangelho, exercermos o ensino da palavra de Deus e, principalmente, a comunhão entre os irmãos. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.